Ok, meus amigos, nós comentávamos aqui sobre as teorias abolicionistas e dizíamos que o maior dos representantes do abolicionismo penal é o holandês Luc Usman. Usman faleceu em 2009, aos 87 anos, e deixou uma obra extensa, mas a sua obra-prima é uma obra que foi escrita em coautoria com a professora Jacqueline Bernard, que se chama Penas Perdidas. Penas Perdidas. Jacqueline Bernard, Penas Perdidas, e o subtítulo é O Sistema Penal em Questão. Não confunda com o livro Em Busca das Penas Perdidas, que é um livro escrito por Zaffaroni, em homenagem a Luc Usman, inclusive. Né? Ele coloca lá no livro para Luc Usman. Usman defende a abolição do sistema penal. E como boa parte dos abolicionistas, ele defende a ideia de que o sistema penal poderia ser substituído por sistemas de autocomposição dos conflitos. Então eles dizem que o Estado ele usurpou da vítima o conflito e que estava na hora de devolver o conflito para a vítima, para que a vítima pudesse solucionar os casos em sistemas de autocomposição dos conflitos, e que isso não solucionaria todos os casos, mas que ensejaria a solução dos casos em uma quantidade muito mais expressiva do que os casos do sistema penal. Né? Então aí eles vão falar, por exemplo, nas cifras ocultas da criminalidade. As cifras ocultas, também é utilizada a expressão cifras negras, né? Mas a tradução mais adequada deveria ser cifras ocultas. Eu estou utilizando a expressão também cifras negras porque, caso você encontre na sua prova, mas na verdade são cifras ocultas da criminalidade, que são os crimes que não chegam até o sistema penal, quer dizer, nem são noticiados, nem são informados. Aí, dentre aqueles que são noticiados, você tem uma quantidade expressiva que não conseguem ser investigados. Dentre os que são investigados, uma quantidade expressiva que não se torna processo. Dentre os que se tornam processo, uma quantidade expressiva que prescreve. Ou seja, são as cifras ocultas da criminalidade. Alguns utilizam também a expressão cifras douradas para se referir às cifras ocultas da criminalidade do colarinho branco. Aí começou-se a criar uma série, né? As cifras verdes, que seriam as cifras ocultas dos crimes ambientais. Aí fala assim, cifras rosas, que seriam as cifras ocultas lá da violência contra a mulher. Ou seja, e aí começou-se aí uma série de variações que, penso eu, não fazem sentido, mas eu comento porque vai que o examinador inventa de colocar na sua prova, tá? Então aquilo que tem menor probabilidade de cair, só cairia se o examinador inventasse alguma coisa, pegasse alguma coisa que é bem isolado, eu comento assim de forma bastante rápida para que fique registrado, mas realmente, né, não faz muito sentido. A expressão cifras ocultas, essa sim, porque essa é bem conhecida. Agora, as demais são variações que foram criadas aí com o passar do tempo e que são muito pouco acolhidas em sede doutrinária, tá? Bom, deixa-me falar então das tendências do direito penal que são justificacionistas. Justificacionistas, também chamadas de legitimadoras, por reconhecerem legitimidade ao direito penal, ou seja, não querem abolir o direito penal. E eu vou dividir essas tendências justificacionistas em dois grandes grupos. Eu vou falar dos expansionistas. Expansionistas, muitos preferem chamar de maximalistas. Eles querem a expansão do direito penal, a expansão do poder punitivo, ampliação do poder punitivo. Eles querem mais poder punitivo, mais direito penal sendo aplicado. Então são expansionistas, também chamados de maximalistas. E nós temos, por outro lado, os contencionistas que são chamados de minimalistas, ou seja, aqueles que querem menos direito penal. Contencionistas porque eles querem conter mais o poder punitivo, querem maior contenção ao poder punitivo do Estado. Dentre as teorias aqui expansionistas, né, querem a expansão do poder punitivo, eu vou citar aqui a conhecida teoria do direito penal do inimigo. Então vou colocar aqui direito penal do inimigo. Vou citar aqui a teoria das janelas quebradas, e citarei aqui também os neorrealistas, que são chamados também de realistas de esquerda. Tá? Dentre os contencionistas,
eu vou destacar aqui, meus amigos, o garantismo penal. O garantismo penal. Falaremos ainda do minimalismo em sentido estrito. Minimalismo em sentido estrito, mas a ênfase ali no garantismo penal. Então vamos lá, vamos falar dessas teorias aqui, dessas tendências modernas aqui. Entre os expansionistas, vou colocar aqui também a questão das velocidades do direito penal. Velocidades. Vamos lá. Então, começar com o direito penal do inimigo. Vou colocar aqui na outra tela. Direito penal do inimigo é a teoria criada em 1985 por Guintar Jacobs. Guintar Jacobs. Se escreve Jacobs. Jacobs, que já era um penalista de respeito na Alemanha, ele escreve em 1985 um artigo chamado Direito Penal do Inimigo, e que ele diferencia dois tipos de direito penal. Um direito penal do cidadão, que é o direito penal propriamente dito, que é aquele em que a pessoa realmente ele comete o crime e aí ele recebe ali a reprimenda penal e se observam todos os direitos, garantias, etc. E você teria em contrapartida um direito penal do inimigo, que seria aquele caso em que a pessoa violou o pacto social de forma tão grave que para ela, os direitos poderiam ser abrandados ou até simplesmente usurpados, porque ele se tornou um inimigo da sociedade. E aí ele cita três tipos de inimigos, né? Os criminosos sexuais, os criminosos que são terroristas e a macrocriminalidade econômica. Então, para Jacobs, criminoso sexual, terrorista, macrocriminalidade econômica, eles violaram o pacto social de forma tão grave que para eles não haveria necessidade de respeito a esses direitos e a essas garantias que são asseguradas para os demais cidadãos. Essa teoria do Jacobs ela é extremamente criticada por uma série de razões. Primeiro, que ela não é compatível com a lei fundamental alemã, assim como não seria compatível com a Constituição brasileira, que assegura um catálogo de direitos e garantias e não previu isso, não previu a usurpação de direitos a depender do tipo de crime. O que nós temos, sim, é que a depender da gravidade do crime, nós teremos um tratamento mais gravoso. Veja, por exemplo, a lei de crimes hediondos. São crimes mais graves e, por isso, um tratamento mais rigoroso dado pela lei penal. Mas usurpar direitos e garantias, usurpar o direito de defesa, o direito o direito à inviolabilidade do domicílio, não, isso não tem. Usurpar o direito não tem. E, enfim, o direito, essa teoria do Jacobs ela é muito criticada, inclusive na Alemanha ela é bem criticada, porque muitos associam essa teoria dele ao nazismo, porque quando você usurpa direitos e garantias do outro, reconhecendo que ele é um inimigo da sociedade, você deixa de considerá-lo como pessoa, você deixa de vê-lo como pessoa, ele passa a ser um não pessoa, né? A negação da pessoa, que é o que fizeram os nazistas. Os nazistas, eles legitimaram todas aquelas atrocidades porque eles criaram uma ideologia de acordo com a qual o outro, né, é diferente e o outro não é humano. Então o outro, ele não precisa ter o respeito que tem aqueles que me são iguais, né? Era uma ideologia nazista. Jacobs não é nazista. Isso não é pretensão dele, mas alguns fazem essa associação, que é uma associação extremamente desconfortável, para dizer o mínimo, né? Mas, enfim, a teoria do direito penal do inimigo é essa ideia de dar um tratamento de flexibilizar, abrandar ou até usurpar direitos e garantias a depender da gravidade do crime que foi praticado. Eu avanço para a segunda teoria aqui, que é a teoria das janelas quebradas. É a expressão em inglês, né? Broken windows. Eu estou colocando a expressão em inglês, já coloquei a expressão em português lá na outra tela. Estou colocando a expressão em inglês porque realmente é uma teoria que surge nos Estados Unidos da América. Surge nos Estados Unidos da América a partir da obra, né, de um artigo de dois criminólogos norte-americanos, que eram o George Kelly e o James K. Wilson. E eles vão escrever um artigo em que eles vão falar, né, vão descrever a ideia, né, enfim, a ideia de que havia uma casa em um subúrbio norte-americano e a casa estava vazia, só que as pessoas passavam por ali e estava tudo ok. Aí um dia um vândalo joga uma pedra e quebra a vidraça da casa, e aí as pessoas percebem que o vândalo não foi identificado, não aconteceu nada com o vândalo, então as pessoas vão e aí um outro vai
aí quebra uma outra vidraça, e outro quebra outra vidraça, e quebra outra, e as janelas estão todas depredadas, e aí a casa fica com aquele aspecto de abandono, acaba atraindo para ali usuários de drogas, e se atrai usuários de drogas, atrai traficantes, e a comunidade toda já virou de ponta cabeça por conta daquela primeira pedra que foi atirada, que quebrou a janela e nada aconteceu. E aí eles vão defender a ideia de que se aquele primeiro vândalo fosse punido, nada disso teria acontecido, não teria acontecido essa bola de neve. E a partir daí foram feitos alguns experimentos, né? Então fizeram, o pessoal da criminologia norte-americana chegou a fazer esse experimento em Nova York, abandonaram uma viatura da polícia em Manhattan e abandonaram uma viatura da polícia no Bronx, e aí em pouco tempo a do Bronx estava totalmente depredada, depenaram o carro, arrebentaram com o carro todo, e a de Manhattan estava intacta, né? Então, assim, fizeram essas experiências a partir dessa teoria. Mas o fundamento, então, a lógica dessa teoria é reprimir os mínimos desvios de conduta para que eles não se tornem crimes graves, né? Essa teoria das janelas quebradas, ela foi aplicada na prática em Nova York. Esses criminólogos norte-americanos, eles eram muito ligados ao Partido Republicano, e quando o Partido Republicano ganhou a prefeitura de Nova York, na época com o prefeito Rudolph Giuliani, eles implantaram uma política criminal baseada na teoria das janelas quebradas e deram o nome de política do tolerância zero. O tolerância zero é a aplicação prática da teoria das janelas quebradas, tá? Então veja, uma teoria expansionista, querem realmente a expansão do direito penal, tá? Bom, que mais, meus amigos? Aí nós temos aqui também, né? Aí tem a política criminal do Three Strikes, né? Que é também um reflexo da teoria das janelas quebradas, que foi aplicada não por um republicano, mas por um presidente democrata, que foi Bill Clinton, né? Quem teve a oportunidade de assistir o documentário 13ª Emenda na Netflix, e quem não viu, aconselho que vejam, que fala disso, né? O que era a política do Three Strikes, né? É do beisebol, né? O terceiro strike você está fora. Então, no beisebol, eu entendo muito pouco do beisebol, mas enfim, a gente acaba assistindo filmes e seriados norte-americanos em que eles acabam falando disso, né? Então, 3 strikes e você está fora. E implantaram mais ou menos isso com o direito penal. Ou seja, no terceiro crime, você está fora. Não importa qual seja o crime, não importa a gravidade do crime. Então, foi lá preso como usuário de drogas na terceira vez, pena mínima de 25 anos. Em alguns lugares, a pena de caráter perpétuo, né? Então, 3 strikes e você está fora. É uma política criminal que foi adotada no governo Bill Clinton e até hoje existe nos Estados Unidos da América. Claro que, quando a gente fala nos Estados Unidos, claro que os estados têm autonomia para legislar sobre direito penal e processo penal, diferente do Brasil, que seria só a União, mas foi uma política adotada pelo governo federal na época de Bill Clinton. Bom, que mais, meus amigos? Além disso aqui, né? Outra teoria, que é que a gente escreveu aqui, a gente disse que ia falar dos neorrealistas. Neorrealistas são chamados também de realistas de esquerda. O que são os realistas de esquerda? São os grupos que passaram a defender uma expansão do direito penal, só que um direito penal menos seletivo, menos segregacionista. Assim, historicamente, grupos que estavam em situação de vulnerabilidade perante o direito penal, eles historicamente queriam menos direito penal. Tá? Então, historicamente, diziam, olha, o direito penal, o sistema penal, ele é racista, então ele incide de forma mais violenta em relação às vítimas do racismo, às populações menos abastadas economicamente, as pessoas que são discriminadas por uma série de razões, como, por exemplo, discriminação religiosa, onde existe, discriminação de orientação sexual. Então, as populações vulneráveis, os grupos sociais vulneráveis, sempre quiseram menos direito penal, porque sempre foram as maiores vítimas do direito penal. Como diz o criminólogo Alessandro Barata, sempre foram a clientela preferencial do direito penal. Só que aí, na segunda metade do século XX, surge um outro movimento, que vai ser chamado de realistas de esquerda, porque eram grupos que politicamente, historicamente, estavam vinculados à esquerda e que historicamente queriam menos direito penal. Lembra de Thomas Mathiesen, que era marxista e que queria abolicionismo penal? Só que aí surgem novos grupos que são vinculados a esses grupos sociais mais vulneráveis que querem ampliar o direito penal.
Só que eles querem uma mudança de rota do direito penal. Eles não querem, no lugar, por exemplo, de um direito penal que puna bastante as vítimas do racismo, por que não um direito penal que criminalize o racismo? E veja como a nossa Constituição foi reflexo disso. A Constituição previu o racismo como crime imprescritível. Então, aí surgem os grupos ambientais querendo a criminalização dos crimes contra o meio ambiente. Na nossa Constituição também, olha como isso foi influente, né? Porque tivemos aí até responsabilização penal da pessoa jurídica para crimes ambientais. Então, veja, esse grupo que defende essas novas criminalizações, criminalizar o racismo, criminalizar a homofobia, criminalizar os crimes ambientais, criminalizar as condutas contra o meio ambiente, né, que passariam a ser crimes ambientais, criminalizar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, essa nova criminalização, né, esse novo movimento de crescimento do direito penal, que estaria vinculado à proteção desses grupos que socialmente seriam considerados vulneráveis. A isso, Alberto Silva Franco vai chamar de neorrealistas ou realistas de esquerda. Tá? Por falar em criminalização de homofobia, é até importante lembrar que a gente falou sobre o princípio da legalidade no nosso último encontro, falamos sobre analogia no nosso último encontro, e que não cabe analogia em Malam Partem, mas lembra que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a admitir a criminalização da homofobia, ou seja, da discriminação por orientação sexual, coisa que não está na lei. A nossa lei, que é a Lei 7.716 de 89, é a lei de preconceito, fala em 5 tipos de preconceito. É o preconceito de raça, de cor, de etnia, de procedência nacional e de religião. Aí o Supremo entendeu que essa lei deve ser aplicada para criminalizar também a discriminação por orientação sexual, a homofobia e a transfobia, tá? Bom, vamos lá. O que é uma decisão bastante criticada em doutrina por ser uma analogia em Malam Partem, por violar o princípio da legalidade, mas é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Para quem está estudando para concurso, é a linha a ser seguida, tá? Bom, vamos lá. Que mais, meus amigos? Aí nós temos uma outra aqui, que seria, então, a questão das velocidades do direito penal. Olha bem, a teoria das velocidades do direito penal é a teoria que foi criada, foi desenvolvida por um professor espanhol, que é professor Jesus Maria Silva Sánchez. Professor Silva Sánchez, ele vai analisar a questão das velocidades do direito penal, e aí ele identifica, na verdade eu coloquei aqui como teorias expansionistas, mas não é que ele queira bem aumentar o direito penal, expandir o direito penal. A teoria do professor Silva Sánchez é mais uma teoria analítica, mais uma teoria para identificar um fenômeno que estava acontecendo do que para defender a ampliação do direito penal, como era direito penal do inimigo, janelas quebradas, realistas de esquerda. A análise do professor Silva Sánchez, né, é mais uma análise do que estava acontecendo, de um fenômeno que estava acontecendo. Aí ele começa a perceber o seguinte, que nós temos lá desde o século XVIII a construção da primeira velocidade do direito penal, que é o direito penal clássico. O que é o direito penal clássico? É aquele direito penal em que eu tenho penas graves, como, por exemplo, a pena privativa de liberdade, em alguns lugares a pena de morte, como no Brasil, que tem a pena de morte em caso de guerra declarada, mas eu tenho penas graves, e justamente por isso, o processo penal ele deve ser um pouco mais lento. Veja, o processo penal ele não pode correr muito, porque o processo que corre atropela garantias. Não dá para correr para desrespeitar direitos, não. Então, é um processo que anda em determinada velocidade, porque eu tenho penas graves. É uma primeira velocidade do direito penal, um direito penal clássico. E aí ele começa a perceber o surgimento de uma segunda velocidade, que era aquela situação em que eu tenho penas mais brandas, e justamente porque eu tenho penas mais brandas, o processo pode ser mais rápido. É o que acontece no Brasil com a lei de juizado criminal. Juizado criminal, eu tenho uma série de institutos despenalizadores, como a transação penal, a suspensão condicional do processo. Então eu tenho institutos despenalizadores, e justamente por termos institutos despenalizadores, eu tenho um processo que é muito mais célere.
É uma segunda velocidade, quer dizer, a primeira velocidade, que é a velocidade clássica, eu tenho penas graves e um processo mais lento, para respeitar garantias. Na segunda velocidade, eu tenho penas mais brandas, ou até ausência de pena, como ocorre nos institutos despenalizadores, e justamente por isso o processo pode ser mais célere. E aí ele identifica uma terceira velocidade, que seria o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo teria uma característica da primeira velocidade e uma característica da segunda velocidade. Como característica da primeira velocidade, o direito penal do inimigo, que seria a terceira velocidade, tem as penas muito graves. E como característica da segunda velocidade, eu teria o processo célere. Por que é um processo célere? Porque no direito penal do inimigo eu não preciso respeitar todo aquele catálogo de direitos e garantias. Então o processo vai andar rápido. Eu terei penas graves e um processo rápido. Então, assim, as três velocidades que o professor Silva Sanches identifica são essas. Primeiro, velocidade 1, né? Primeira velocidade, que é a clássica, penas graves e processo mais demorado. Segunda velocidade, penas mais brandas, processo mais célere. Terceira velocidade, penas graves e processo célere, que é o que acontece no direito penal do inimigo. Aí depois construiu-se a ideia de uma quarta velocidade. A quarta velocidade seria o direito penal internacional. Mas cuidado, o professor Silva Sanches ele não reconhece a quarta velocidade. Mas há muita gente em doutrina falando nessa quarta velocidade, que seria, eu repito, o direito penal internacional. Tá bom? Olha bem comigo aqui. Para a gente fechar aqui, e o que seria então o garantismo penal, que eu coloquei como teoria contencionista? O garantismo penal, a gente já comentou aqui que o garantismo clássico, meus amigos, ele é uma construção lá do século XVIII, do pensamento iluminista. Mas o garantismo que a gente vai falar aqui agora é o garantismo como tendência moderna, é o garantismo neoclássico, que é criado por Luigi Ferraioli no final do século XX. Ferraioli, no final do século XX, ele escreve a obra Direito e Razão, ele escreve em 1989, prefaciado por Norberto Bobbio. Ferraioli já era um renomado professor italiano, e Ferraioli ele defende isso, né? O livro é Direito e Razão e o subtítulo é Teoria do Garantismo Penal. E aí ele vai defender algumas coisas, ele vai defender um sistema garantista, que é um sistema que tem um catálogo de garantias mínimos. Cuidado com a expressão garantismo, porque as pessoas têm uma interpretação muito equivocada do que seja garantismo penal, né? Sobretudo no Brasil. As pessoas, lamentavelmente, não leem o que é garantismo e ficam falando por aí que o sistema é muito garantismo ou que o sistema é pouco garantista. Mas não leram o que é garantismo com todo respeito, né? Então, às vezes a pessoa identifica no garantismo como se fosse, mas o sistema é muito garantista, como se o garantismo fosse a criação de um sistema de impunidade. Isso não tem nada a ver. O garantismo é um sistema, aliás, é interessante porque às vezes eu vou conversar com uma pessoa que não leu o que Ferraioli escreveu, aí ela critica o garantismo e quando a gente mostra o que é garantismo, ela descobre que ela é garantista. Porque o garantismo é a defesa de um sistema que tenha um catálogo de garantias mínimas para os cidadãos. Essas garantias mínimas estaria fechado naquilo que Ferraioli chama de esfera do não decidível. Ou seja, uma esfera de direito sobre a qual nem a totalidade das pessoas poderia decidir. Então, a título de exemplo, né, o direito de não ser torturado é algo sobre o qual nem a totalidade poderia decidir. Não dá para dizer, vamos ser democráticos, vamos fazer uma enquete, vamos fazer um plebiscito para saber se a gente legitima a tortura. A maioria disse que quer a tortura. Não pode. Porque aí não é democracia, aí é ditadura da maioria. Imagina você que a maioria se reúne e decide fuzilar a minoria. Isso é democrático? Não. A maioria votou. E daí? Democracia não é só o governo da maioria. É o governo da maioria que respeita a esfera de direitos da minoria. Uma esfera de direitos que é essa esfera do não decidível, a esfera sobre a qual nem a totalidade das pessoas poderia decidir. E o garantismo é isso, é a criação de um catálogo mínimo de garantias. A partir daí, Ferraioli vai identificar o que ele chama de sistema garantista em 10 postulados. São os 10 postulados do garantismo penal. Esses 10 postulados representam 10 princípios básicos do sistema penal. 6 princípios, 6 postulados de direito penal e 4 de processo penal. Veja comigo. Ferraioli diz, primeiro lugar, primeiro postulado, ele vai dizer assim, vai dizer, não há pena sem crime.
Sem crime. Isso é básico. Não dá para punir alguém sem que tenha havido crime. É verdade que no sistema brasileiro a gente tem pena na hipótese de contravenção penal. Ferraioli vai dizer que se a gente levasse a sério o princípio da subsidiariedade, não existiria contravenção penal. Porque contravenção penal é aquela situação realmente na qual eu tenho ali o próprio Estado reconhecendo que a conduta não é tão grave, porque se fosse grave não seria contravenção, seria crime. Né? Então ele diz que se a gente levasse a sério o princípio da subsidiariedade, não teria contravenção penal. Né? Então ele vai e coloca, não há pena sem crime, é o primeiro. Segundo, não há crime sem lei. Ora, isso é básico, isso aqui é princípio da legalidade. Aí ele prossegue dizendo, não há lei penal sem lesão. É o princípio da lesividade. A gente já estudou aqui no último encontro. Aí ele diz, lesão ele coloca na expressão latina, né? Iniúria. Iniúria seria literalmente injúria, mas injuriar aqui no sentido de ofender, de lesionar. É o princípio da lesividade, da ofensividade. Aí ele vai e coloca, não há lesão sem ação. Isso também é básico, né? Princípio da materialização do fato. Princípio da materialização do fato. Tá? Então, não há... Estou vendo aqui que eu pulei um. Né? O terceiro aqui seria não há lei penal. Deixa eu apagar aqui, rapidinho. Não há lei penal, na verdade, sem necessidade. Não há lei penal sem necessidade. Não há lei penal sem necessidade. Que é o princípio da subsidiariedade. Tá? Sem necessidade, que é o princípio da subsidiariedade. Aí agora sim, não há necessidade sem lesão. Sem lesão, né? Ou seja, sem o princípio da lesividade. Aí agora sim, não há lesão sem ação, que é o princípio da materialização do fato, a gente estudou aqui, e não há ação no sentido de conduta humana, né? Sem culpabilidade. Princípio da culpabilidade, que é fundamental também. Esses os 6 postulados de direito penal. Aí temos mais 4, mas que eu não vou escrever, mas vou comentar, porque são de processo penal. Que aí ele vai continuar e vai dizer, não há culpabilidade sem processo, né, que é o princípio da necessidade do processo penal, ou seja, não dá para punir alguém sem um processo penal. Então não há culpabilidade sem processo. Aí ele diz, não há processo sem acusação, que é o sistema acusatório lá do processo penal. Aí ele prossegue dizendo, não há acusação sem que haja defesa, então direito de ampla defesa, e não há defesa sem provas, ou seja, não há acusação sem provas, ou seja, o ônus da prova e da acusação, e não há provas sem defesa, ou seja, o direito de ampla defesa de se pronunciar sobre aquelas provas que foram produzidas. Então são 10 postulados de um sistema garantista. Veja que são garantias mínimas, é por isso que eu digo que às vezes quando eu vou dizer o que é que Ferraioli defende como sistema garantista, aí a pessoa se reconhece como garantista, porque isso aqui é um catálogo mínimo de direitos, um catálogo mínimo de garantias para formatar um sistema garantista, tá? Beleza, meus amigos. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Olha só para a gente fechar. Então, por fim aqui, falarmos do minimalismo, mas na verdade a gente já falou lá na parte de princípios, quando a gente falou do princípio da intervenção mínima. Minimalismo é quando a gente tem a defesa de um direito penal mínimo para ser efetivo. Só que a gente tem alguns que são chamados de minimalistas radicais. O professor Paulo Queiroz, por exemplo, utiliza essa expressão. Minimalistas radicais, como Eugênio Raul Zaffaroni e Alessandro Barata, que querem um direito penal que seja realmente mínimo minimorum, para casos realmente muito extremos. Tá? Então, essas as tendências aqui do direito penal, essas as teorias que são cobradas em provas de concurso e que muitas vezes pegam as pessoas despreparadas e desprevenidas. Meus amigos, esse nosso segundo encontro foi muito lastreado em teorias, que, como eu disse, quando são cobradas, pega muita gente no contrapé.
A partir do próximo encontro, né, ou seja, a partir do nosso terceiro encontro, a gente já vai começar o estudo da teoria da lei penal, a teoria da norma penal. Aí a gente vai voltar a falar mais sobre os aspectos dogmáticos, tá bom? Com isso eu encerro o nosso encontro de hoje. Foi um prazer mais uma vez. Fiquem com Deus. Até a próxima.